Mas eu vou hoje, eu tinha falado para vocês que eu ia iniciar a parte eu ia falar sobre os erros doutrinários, né, da igreja presente, mas eu vou deixar isso para o final. Erros doutrinários da igreja presente. Eu também vou fazer uma aula sobre as religiões, né, sobre as diversas religiões, o engano das diversas religiões, porque eu acho que um libertador, alguém que é usado no ministério de libertação, precisa compreender e conhecer sobre quais são os instrumentos de engano, como que Satanás atua no mundo e como que Satanás mantém as pessoas cativas. Então, pela misericórdia de Deus, eu conheço um pouquinho, não muito profundamente, sobre várias religiões. Então, se eu tiver que evangelizar um budista, eu vou saber o que ele crê. Se eu tiver que evangelizar um espírita, um testemunho de Jeová, enfim, um hinduísta, um muçulmano, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre isso, mas eu vou deixar essa aula bônus sobre seitas, heresias, erros doutrinários presentes e religiões pagãs para o final do curso. E hoje nós vamos virar a chave da libertação pessoal para a libertação de outros. Então eu vou falar um pouquinho sobre como conduzir um processo de libertação, como permitir que Deus me use, como atuar no ministério de libertação, como funciona, como lidar com demônios, né, como lidar com uma manifestação demoníaca e etc. Vou falar sobre essa temática na aula de hoje. Então, primeiro, de cara, eu quero que vocês abram em Marcos 16. Me perdoem que hoje eu estou um pouco fanho. Mas é por conta da mudança de tempo. Todas as vezes que muda o tempo, eu tenho estado ruim da rinite, mas pelas pisaduras de Jesus eu sou curado da rinite. Marcos o quê? Marcos 16, a partir do versículo 17. Olha que interessante, né? Marcos está finalizando o seu testamento a respeito, né? O seu evangelho a respeito do testamento, da passagem de Jesus. E ele está narrando a ascensão de Jesus. E é muito tremendo que Jesus vai falar nesse último contato físico e pessoal e terreno, né, da sua passagem terrena, com os discípulos. Ele vai dizer assim, aliás, eu vou ler do 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Já vou fazer uma pausa bem aqui. A gente aprende na escola bíblica dominical, lá na escolinha das crianças. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, não é isso? Yes. Não é assim que Jesus disse. Jesus disse, indo pelo mundo. Isso muda o entendimento. Significa, ao passar, pregue o Evangelho. Óbvio, é propósito do Senhor enviar pessoas para missões? É propósito enviar. Mas a pregação do Evangelho não é acerca apenas de ir para um outro país pregar a palavra. É indo. Eu prego à medida que eu vivo. Eu sou evangelista e missionário no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, onde o Senhor me levar. E isso começa em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Sempre de perto para longe. Como que o Senhor vai me enviar para fazer missões no Afeganistão se eu não prego para minha avó que convive comigo? Para o meu vizinho? Não vai. Então é indo. Por isso que a versão King James, que eu gosto muito, eu recomendo,
quem está precisando ou querendo uma indicação de leitura bíblica, de texto bíblico, tem a Bíblia King James. É incrível a leitura da King James. Então vamos lá. E lhes ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Agora, essa é a chave da nossa aula. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Então, gente, o propósito de Deus em nos curar e nos libertar sempre é a partilha. Sempre é dividir com o outro aquilo que eu estou recebendo. Deus não te trouxe aqui na escola de libertadores apenas para você chorar, se reconectar com a sua essência, descobrir qual é a área que Satanás estava te prendendo e como lidar com isso, e depois você sai daqui, vive uma vida linda, maravilhosa e tudo bem. Você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você recebeu aqui. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, como você, recebendo libertação, pode enxergar alguém que precisa de libertação e não cooperar para que aquela pessoa seja liberta? Impossível. Então, nós precisamos entender que temos recebido de Deus cura para repartir cura, que o Senhor nos chamou para transferir aquilo que nós recebemos. Então, lá em 2 Coríntios 1, do 1 ao 6, Segunda Coríntios 1, não durmam, tá? Vai ficar bem interessante, eu prometo. Do 1 ao 6 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Cristo, com todos os santos em toda a Caia. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados. Então, se eu passei por um monte de tribulação na vida, é porque o Senhor sabia que eu estaria aqui para consolar vocês, e vocês vão consolar outros com as mesmas consolações com as quais vocês têm sido consolados. Então 1 Pedro 5,9 vai dizer também assim, que os irmãos ao redor do mundo estão enfrentando e lidando com os mesmos problemas que nós. Foi assim que nós começamos a Escola de Libertadores, falando que não somos apenas nós que enfrentamos problemas. Às vezes não, sempre Satanás quer nos isolar a imaginar que só nós estamos lidando com problemas. E aí isso é no ponto de quem precisa de libertação. E no ponto da pessoa que é usado como instrumento de libertação, que é o nosso assunto de hoje, nós não podemos julgar, não é essa palavra que eu quero, mas assim, preconceber que porque a pessoa está na igreja, porque a pessoa é dizimista, porque a pessoa está bonitinha, cheirosa no culto, ela não está precisando de libertação. Esse é o primeiro ponto fundamental para nós líderes. As pessoas, elas têm, eu me incluo, todos nós vamos se identificar. A gente
tem a tendência de ocultar as nossas áreas vulneráveis. Não é natural a gente expor, olha, eu estou aqui com uma ferida, com um problema. E isso, meus irmãos, é um problema nos nossos dias. Porque a pessoa vem na igreja, doente. E não procura alguém para falar, Larissa, pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu estou doente. Então vocês, como líderes, como pessoas a qual o Senhor está chamando, desenvolvam discernimento de espíritos, discernimento espiritual, para enxergar as pessoas além do físico. Para ler as pessoas. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Ou também para não achar que a pessoa está naquela posição que ela quer. Também, isso é verdade. Isso é um ponto. Eu vou falar sobre isso quando eu entrar mais lá na frente no processo de libertação. Né? Que a gente nunca pode julgar quando nós vamos ministrar alguém. Mas eu vou chegar nisso, não é agora. Então vamos lá. Romanos. Então eu vou citar só algumas referências bíblicas para vocês entenderem a respeito de o quanto Deus está desejoso que você fique no ponto de transitar de alguém que está necessitando de apoio, de cura, de libertação, para alguém que traz respostas, que cura outros, que liberta outros. É óbvio, é utópico na nossa vida carnal aqui, enquanto Jesus não vier arrebatar a igreja, nós vamos sempre estar passando por um processo, aprendendo alguma coisa, lidando com alguma coisa. Mas o Senhor quer nos levantar de vítimas, de pessoas que andam manquejando, de pessoas que todo apelo vem na frente, o pastor orar, chorando, né? Tá sempre miserável homem que sou, caquinho de telha, para alguém que vai se mover em autoridade no Senhor para trazer cura. Então lá em Romanos 10, 14, 15, Romanos 10, 14 e 15. Romanos 10, 14 e 15 diz assim: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Tem pessoas, meus irmãos, que só vocês podem alcançar. Eu não estou na rua que você mora, eu não estou no seu emprego, eu não estou na sua faculdade, eu não tenho a sua linguagem. Cada um aqui o Senhor depositou um chamado, uma linguagem, um jeito, um tipo. Você precisa se levantar. Porque senão, aquela pessoa que está te esperando não vai ser alcançada. Eu quero declarar para você, eu quero ver uma expressão de expectativa e alegria na cara de vocês. Existem pessoas esperando por vocês. Romanos 1 vai dizer que toda a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Tem alguém no seu trabalho que precisa que você abra a sua boca santa. Então, eu li Romanos 10, 14. Vamos lá para 2 Coríntios 3, 2. 2 Coríntios 3, 2 vai dizer assim, eu vou ler a partir do 1, na verdade. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte?
Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ou seja, aqui Paulo está falando que a igreja é a carta, né, que dá testemunho. Mas o que eu quero dizer, nós somos cartas que precisa ser lida como testemunho. As pessoas precisam olhar e ver em nós transformação, e ver em nós resposta daquilo que elas precisam. O outro texto, Romanos 1:11, Paulo vai terminar Romanos 1:11 dizendo assim: eu anseio muito em ver vocês para compartilhar um dom. E aí eu pergunto, irmãos, será que nós temos compartilhado os nossos dons? Temos sido essa ferramenta cheia de poder para falar assim: ó, eu preciso ir lá na casa da Eugênia, que eu tenho um dom, um mistério de Deus para compartilhar lá. 2 Coríntios 5:19, Paulo vai falar que o Senhor nos confiou a mensagem da reconciliação, que Deus quer se reconciliar com o mundo. O Senhor nos entregou esse dever de ministrar, de levar, de anunciar essa mensagem de que Deus está se reconciliando com o mundo. Então eu trouxe só alguns textos para vocês verem o quanto o Senhor espera que você se levante e compartilhe e flua naquilo que Ele tem colocado para você, né, dentro de você, para fluir através de você. Aí eu pergunto, então por que, se o Senhor nos chamou, se nós somos a carta, se o Senhor entregou dons, por que nós não nos movemos então como agentes de libertação? É uma pergunta. E muitos nem estão libertos, na verdade. Eu anotei essa resposta dentro das minhas respostas aqui. Primeiro, porque precisamos buscar poder. Poder, nós estamos fraquinhos de poder. Poder de Deus, meus irmãos, os americanos falam uma coisa: mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Poder de Deus. Eu nunca vi um tempo de uma igreja tão fraca de poder. Porque não ora. Uma igreja assim, sem autoridade. Por que não nos movemos como agentes de libertação? Porque para isso precisamos estar livres e em santidade. Porque o mundo espiritual conhece legalidade. Então Atos 19 vai contar uma história muito interessante. Que uns homens lá começaram a ver o que a igreja primitiva estava fazendo, os discípulos, apóstolos, e aí eles vão lá expulsar o demônio de um homem e falam: ó, sai no nome do Jesus que Paulo crê e prega. Aí os demônios falaram assim: ah, eu sei quem é Jesus, sei também quem é Paulo, mas você, quem é você? E deu uma surra nesses homens. Ô filho, eu só vou falar rapidinho. Será que também uma das questões é que as pessoas não acham que é sobre elas? No sentido assim, a gente tem vindo aqui, né, toda terça-feira e temos sido empoderados. Mas no cotidiano isso tem mudado a nossa postura? Então, por exemplo, nós estamos aqui numa escola de libertadores e nós temos tido muito entendimento do que é o mundo espiritual. Então, a nossa postura no culto, por exemplo, não deveria ser outra, no sentido da gente estar atento, ligado, em espírito, em oração,
pedindo revelação, discernimento, para que o Senhor nos use. Guerreando, repreendendo. Será que a gente não tem terceirizado esse poder? Certamente. Então, no sentido assim, que o pastor, a pastora tem que ter esse poder. E eu fico confortável aqui no banco distraído. Eu acho que também, assim, falta a igreja, de um modo geral, entender que ela também é unção tirada do fogo, que cada membro é unção tirada do fogo. Cada pessoa tem uma responsabilidade no corpo. Não é o que nós estamos falando? Que é transitar daquele que precisa receber para aquele que tem o que compartilhar. Então, assim, a gente precisa entender que hoje a gente já não é mais leigo. O Senhor tem depositado um conteúdo em nós, que nós já temos uma certa maturidade para discernir a atmosfera do que está acontecendo e que isso também é nossa responsabilidade. Então eu também coopero nesse ambiente com intercessão, com súplica, atento, ligado, e quando eu vejo algo estranho acontecer, eu mesma já começo a me envolver em oração, porque isso diz respeito a mim. Sim. Né? Assim, diz respeito a cada um. E assim, isso é reflexo, porque nós temos, hoje em dia, por exemplo, as pessoas elas falam, eu vou assistir o culto, eu vou, seja lá o que for, e elas se comportam mesmo dessa maneira, como se elas vão vir aqui, ou em qualquer outra igreja, porque isso não é uma particularidade da nossa igreja, elas vão sentar, elas precisam ouvir uma mega palavra, que tem que ir de encontro com os anseios e vontades e aquilo que ela está precisando ouvir, que ela projetou como expectativa. E aí, quando ela receber essa palavra, ou quando tocar aquela música que ela quer ouvir, aí ela vai se emocionar para ela poder reagir ao culto. Só que isso não tem nada a ver com as Escrituras. Porque o culto um leva salmo, um leva cânticos espirituais, um manifesta línguas, o outro tem visão, o outro tem palavra de conhecimento, e cada um vem cheio para oferecer a Deus. Eu acho que a adoração como que eu vou dizer, está muito nas mãos da emoção. Totalmente. E acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você está mal, se você está com dor de cabeça, se você está isso, aquilo, você tem que adorar da mesma forma. E eu vou falar uma coisa, Mari, um dos processos, presta atenção que talvez, é que Deus tem um particular, com cada vida Deus sabe como tratar, mas Deus pode inserir vocês nesse processo. Um dos processos mais difíceis da minha vida cristã foi quando Deus falou assim: você vai ter que aprender a andar por fé. Então, foram sei lá quanto tempo que Deus não liberava uma palavra profética, que eu entrava e saía do culto e não sentia nada. Nem um arrepio, nem um toque, nem uma lágrima. Parecia que eu tinha secado. Porque eu era um cristão extremamente emocional. Tudo era assim: Senhor, me dá uma palavra, fala comigo, abri a Bíblia. E, ai, Deus, envia um profeta. E aí o Senhor falou: você precisa amadurecer. É o que nós estamos falando hoje. É tempo de amadurecer. As pessoas estão muito imaturas. Foi aquela conversa que a gente teve lá no vídeo, né? O que tem que ser feito no ponto final. Tipo, as pessoas, elas terceirizam muito tudo que elas fazem. Elas são muito sentimentais, né? Então elas pensam: não estou sentindo no meu coração, Deus me ministrou, Deus não sei o que, Deus não sei o que. Deus não tocou, já Deus não não tocou, que não sei o que lá. Deus não me ministrou para eu ir. Para eu entrar no ministério. Espiritual, né? Bem espiritual. Se você não ser CBB, É muito, Miss, é verdade. É gostoso você receber um leite quentinho,
É Sim. gostoso você ser embalado para dormir. É gostoso você ter a comida ali. Mas ser maduro é você ir atrás. É você pagar o preço Você se de ter levantar. aquilo. Então, hoje em dia, eu falo de mim mesma. Eu também tantos anos no Evangelho, muitas coisas eu estou aprendendo agora. A pagar o preço agora pelo Evangelho, pela maturidade. Porque quando você é maduro, quando você se encaminha para a maturidade, você tem que pagar o preço. Porque tem renúncia, você tem que estar em santidade, você tem que negar muitas coisas, as suas próprias vontades, para você poder fazer a vontade do Senhor. Então, tudo isso é muito difícil. Difícil você manter uma postura, porque às vezes você quer mostrar uma coisa que você não é. Você quer mostrar uma espiritualidade que você não tem. Então, você se coloca para a maturidade e você se abre. Então, as pessoas vão ver os seus defeitos, vão ver as suas falhas. O Senhor vai estar ali para testificar aquilo que você é ou não. E aí, quando você chega diante de Deus e você vê que você não é, isso é muito triste e doloroso. Porque você vai ter que passar por um processo. E aí, isso a gente não quer encarar. Porque é muito mais fácil alguém carregar a gente, para a gente chegar até lá, do que a gente pagar o preço com nossas próprias pernas e chegar até o Senhor. Sim. E ó, vocês estão me tentando sair do Deixa eu texto. Ana, deixa eu falar só isso. A dificuldade da pessoa que ela quer ser, tipo, sempre criança na fé, é o que? Ela se torna uma criança mal criada. Sim. Porque ela, quando ela dá de encontro com uma pessoa que quer ser adulto na fé, que quer Alguém que amadurecer, confronte. aí depois ela acha que ele está errado, e então ela vai com a malcriação. Ela não quer sair daquele leitinho, igual a Luiz falou. Não abre Quando mão. você é igual uma criança, quando você tira o leitinho, aí ela começa o berreiro. Então o crente imaturo, ele age dessa forma, com malcriação. Sim, é verdade. Só uma frase que eu queria compartilhar. Uma vez eu vi num contexto assim, de uma mãe que acabou de ter um filho, ela estava passando por muita dificuldade, e ela falou assim: é justo que muito me custe aquilo que muito me vale. Né? Isso é muito real, é muito justo. E eu vou te fazer. Você quer que eu fale? Vocês estão mexendo comigo. Ó, eu me lembro que, embora eu sou muito novo, mas eu tô na igreja desde sempre, né? E eu já tinha andado uma milha bem grande na igreja. E aí isso tem uns 3 anos. E eu tava passando por uma fase assim, de muitas provações em vários aspectos da minha vida. E chorando, falando com Deus, e o Senhor falou assim pra mim: deixa eu te quebrar. Entrega. E eu ali, né, resistindo e dando, né, metendo um louco. Senhor, por que eu tô passando por isso? Aí, minha mãe me pega e me manda uma música. E Deus já tinha falado comigo através daquela música, mas eu não queria nem ouvir a música. E minha mãe falou: Nando, você está passando por isso? Ouça essa música. E a música fala assim, ó: se pra te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Olha a letra. Eu pensei que já tinha entregado tudo, mas você já me mostrou que não. E a cada passo que eu dou é sempre uma nova história. Aí a música vai falar: eu abro mão de tudo, eu abro mão daquilo que eu sei e eu abro mão daquilo que eu nem sei. É tudo para ti, eu não quero nada para mim, é tudo para ti. Aí o texto diz, a música diz: eis-me aqui, envia a mim, eu não quero nada para mim, eu só quero, é tudo para ti. E aí esse louvor, se vocês quiserem ouvir, é da Tamires no Ministério hoje. Ela fala assim: o meu viver é Cristo, sempre Cristo, e o meu morrer é lucro. E aí ela vai falando: eu canto para Cristo, se eu vivo é para Cristo, as coisas do mundo já perderam o brilho. E o Senhor falou: você pensa que você me entregou tudo, mas você não me entregou ainda nada. E aí vai eu lá,
crescer mais um pouco. Então, vida cristã vai custar tudo. Não só o vestir, o jeitinho de falar, Tudo. é mais É tudo, gente, é tudo. Eu estudei bastante sobre ética, né, para escrever meu TCC, que é sobre ética. E eu li um texto que é a Ética da Esperança. E a introdução é uma reflexão, e o autor está falando sobre isso, que a gente está vivendo uma geração tão infantil que grande parte não quer nem se tornar pais. E isso dentro da igreja. Quantos irmãos que você conversa aqui? Eu não quero ter filho. E filhos espirituais, então. Por quê? Pregar e- Justamente porque para você ser pai, seja fisicamente ou espiritualmente, você tem que sair da posição de filho. Você tem que sair daquela posição de cuidadinho para cuidador, né? Daquela posição de provido para provedor, daquela situação de é tudo sobre mim para ser tudo sobre ti. E as pessoas não querem. Elas não querem sair desse Toma posse da libertação. elas querem Toma posse da permanecer cura, ali. toma posse. Então você vê pessoas chorando porque a Fernanda ficou com isso rindo, mas é uma realidade. No dia que eu falei para ela, falei para todos aqui que ela tomou meu boneco, né? Mas é muito confortável ser traumatizada aos 49 anos, porque quando eu tinha 4, a minha irmã que tomou meu boneco. É muito confortável. Porque aí tudo é culpa disso. Eu não tenho culpa de nada. Porque eu fui roubada. Porque eu sou uma vítima. Porque eu sou vítima. Porque quando eu tinha 4 anos. Então as pessoas, na verdade, elas não querem avançar disso. Porque aí, a partir do momento que eu avanço disso, não é mais culpa dela, é minha. Eu tenho que assumir minha culpa. E aí, como é que Ficar lambendo faz? as feridas, né? Exatamente. Aí não dá pra ser libertador se você tá sempre lambendo ferida. E dói também, né? Porque quando tem ferida, Deus amando, traga água sanitária. Deus mexe. Dói. Mas isso que eu ia falar, pra fazer uma pergunta pra você também. A gente tem sim que amadurecer na fé, a gente não pode ser eternos bebês que bebem leite. Mas e aquelas pessoas que pensam que elas já chegaram num nível de espiritualidade tão grande que elas não são mais filhas? É a outra Porque coisa. assim, a gente é sim, nós somos pais espirituais de muitas pessoas, mas nós ainda somos filhos. Nós ainda precisamos ser E as dependentes. pessoas não elas esquecem disso, muita gente esquece disso, pensa que não precisa. Isso é a religião. Muita gente acha que já chegou lá. Então, esse é um problema. Aí eu fico pensando, ixi, meu Deus. Isso é um Que problema. misericórdia. Grande será o ai. Grande será o ai. Porque aí, isso vai ser só manifesto naquele grande dia. Mas sabe que, Larissa, por mais que você seja mãe de multidões, você sempre vai ser dependente de Deus. Eu acho que o problema, aí na outra ponta, é a pessoa viver no piloto automático. Aí ela já não depende mais de Deus, ela depende dela mesma, do que ela pensa, do que ela... Então, na verdade, mesmo essa pessoa sendo pai ou mãe de multidões, ela também precisa de libertação. Fala. Uma das coisas que eu acho que as pessoas precisam se libertar, não fala para mim também, que Deus já depositou algo em algumas pessoas dentro da igreja, em muitas aqui da nossa igreja, mas muitas vezes Satanás fala assim, você não fala não, fica quieto, não fala. E a pessoa se cala. Eu vejo pessoas da nossa igreja que Deus usa muito. E muitas vezes a gente fica até esperando assim, ó, tal pessoa vai falar, Deus vai usar, é profeta, e a pessoa não vai. Aí é Satanás querendo calar a pessoa não ir e não falar. É uma das coisas que a igreja também precisa de se libertar. Sim. Tem muitos profetas. De acusação, de Tem muitos tanta profetas aqui coisa. dentro. Tem pessoas aqui dentro que é muito Não, usado por Deus. todos aqui são chamados e têm dons. Não. Todos, é só fluir. Eu já falei aqui de púlpito, falei, gente, eu falei outro dia, eu estou esperando o dia que vocês vão vir orar por mim e me entregar uma palavra profética. Mas Oi. é muito. Na verdade, esses dias eu estava até conversando com a Paty sobre isso.
E eu ficava pedindo, Deus, me ajuda a voltar a ser aquela pessoa com autoridade e orar e não ter vergonha sei lá, de orar pelas pessoas e disso, daquilo e ser usado realmente. E a gente estava naquela época de orar pelo Espírito de Jezabel e tudo mais, mas eu pensei que era em outro nível, nem peguei para estudar realmente o que é o Espírito de Jezabel e tudo mais. E nesse dia que ela falou que quando parece que até Deus toca no meu coração, mas quando eu vou tentar pôr para fora, parece que tem um negócio travando. Então é muito complicado, porque eu, Mariana, estou sendo tratada em relação a isso. Tenho muito medo de falar bobeira, tenho muito medo de que as pessoas vão achar do que eu vou falar, então eu acabo comparando, ou acaba, não, o Nando sabe mais do que eu, então o que eu vou falar... Imagina, Mari, sabe por quê? Não é de nós. Não é o que a Mari vai falar. Não é o que o Nando vai falar. É o que o Espírito de Deus falará através de nós. Satanás não manda ninguém orar. E aí, nesse dia que eu conversei com a Paty, foi libertador pra mim, porque a gente estava orando em relação ao Espírito de Jezabel. E ela falou pra mim, Mari, eu já passei por isso, e aí Deus me levou a orar pra se libertar do Espírito de Jezabel, porque ela calava os profetas. Sim. Elias foi um dos que teve que correr pra caverna com medo. E já tinha feito várias outras coisas. E cara, nossa, aquele dia foi libertador, porque eu lembrei de tudo que eu já tinha vivenciado. E aí a gente orou em relação a isso, eu continuei orando. E no mesmo, a gente saindo do café que estava conversando, aconteceu uma situação que antigamente acontecia muito comigo. De uma mulher chamar a gente para pagar um negócio, e a mulher estava lá de cadeira de rodas. E a gente começou a conversar com ela, e ela contou o testemunho, e a gente começou a falar de Jesus, e oramos por ela, tipo assim, coisas que aconteciam muito antes, sabe? Que eu tinha aquele medo. Então acho que isso também, a gente tem que estar muito atento com as coisas que acontecem no reino espiritual. Sim, é verdade. Gente, eu preciso avançar. Então, por que não nos movemos então como agentes de libertação? Porque precisamos buscar poder, porque para isso precisamos estar livres e em santidade. E aí eu citei o exemplo de Atos. Tem um outro exemplo que é Mateus 17,14, em que vai narrar a cura do jovem lunático. Já leram esse texto? E aí os discípulos, é aquele jovem que o demônio jogava o jovem no fogo, e aí os discípulos tentam repreender, não conseguem, o homem vai até Jesus, e aí depois eles perguntam para Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? Jesus vai falar, primeiro, porque lhes faltou fé, e porque há a casta de jejum, a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Então, ou seja, estar no processo de batalha espiritual significa se comprometer com esse processo. Significa estar disposto a ser retaliado. Só eu sei as retaliações que eu passo por causa da escola de libertadores. Então, significa você se levantar. Só que, irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. Não tenham medo do adversário. Não tenham medo de se posicionar. Não tenham medo das afrontas. Tenham fé, orem, jejuem, busquem poder, busquem autoridade. Porque o Senhor já disponibilizou isso. Nós lemos o texto de Marcos. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão os demônios. Se tiver comido ou bebido algo mortífero, não vos causará dano algum. Aí eu quero perguntar então para vocês, vou retomando o que a gente viu lá no comecinho. A quem então devemos ministrar libertação? A quem? Todo mundo? A todos quanto quiserem receber Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. E a todos quanto desejarem libertação. Por quê? Se você ministra libertação para uma pessoa que não está disposta a ser livre, você vai complicar o estado dela. E é esse discernimento que a gente precisa ter também, né? Esse discernimento. Eu vou falar muito sobre discernimento. Ele vai lançar pérolas aos pobres. Muito.
Porque, essa é a primeira coisa. Identificar se a pessoa está disposta a manter-se livre. Se ela realmente quer libertação. Porque tem muita gente que não quer de fato libertação. Elas querem continuar presas. Elas gostam do pecado. Como se dá o processo de libertação? Isso seria até legal vocês anotarem ou decorarem, não sei. Primeiro, pelo conhecimento. A pessoa, pelo conhecimento. O texto vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nem que seja o conhecimento básico de que Jesus tem poder e de ir até Jesus. Mas eu estou fugindo do princípio de uma libertação espontânea que o Senhor vem e opera, tá? Não estou falando sobre isso. Porque se o Senhor quiser vir, Larissa, receba agora, pá, foi liberta de algo, ele faz como ele quer. Eu já testemunhei para vocês que eu fui liberta do medo assim. A irmã Jussara, minha mãe, a tia Fernanda conhece, você conheceu a irmã Jussara? Olhou nela, nem sabia de nada, olhou para mim e falou assim, ela é uma profeta muito interessante, que ela profetiza olhando na Bíblia. Ela abre a Bíblia assim, fala assim, Deus está me mostrando. Ela falou assim, eu tinha 9 anos, Deus está me mostrando que você vai ser liberto do medo. E eu fui liberto. Completamente liberto. Ela não me pôs a mão, ela não sapateou, ela não gritou no meu ouvido. Fui liberto. Agora, tem outras áreas que a libertação não é instantânea, é processual. Então eu estou falando de caso de libertação processual. Então como se dá o processo de libertação? Primeiro pelo conhecimento. Meus amados e queridos irmãos, vocês viram que eu levei bastante tempo antes de fazer a renúncia? A pessoa precisa entender por que ela precisa ser liberta, como, para que essa libertação seja efetiva. Não adianta simplesmente você levar ela na salinha, pedir para ela repetir um monte de coisa. Ela pode até repetir, mas ela não vai conseguir se manter livre. Ela não vai estar estruturada, ela não vai ter estrutura para lidar com o processo. Porque nós já aprendemos que depois do processo de libertação vem o quê? Colheita. O resistir firmes. Então, o segundo passo do processo de libertação, então primeira coisa, você está aconselhando alguém, você percebe que aquela pessoa precisa de libertação, você identificou que ela quer libertação, ela já recebeu Jesus como seu Salvador, você vai avançar no processo de libertação, você leva ela para o entendimento, é a primeira coisa. Então, você vai falar, você precisa de libertação em tal área, porque isso é pecado é isso. Todo pecado tem ilegalidade, igual eu fiz com vocês. Eclesiastes 10:8 diz, toda brecha, um demônio entra. Então você está com a sua vontade manipulada, você ensina aquela pessoa. Aí o segundo ponto do processo de libertação é pela fé em Jesus Cristo. Ela tem que crer que ela pode ser livre. E é tudo pelo nome de Jesus. Terceiro ponto do processo de libertação é pelo poder de Deus e a unção do Espírito. Isaías 10:27 vai dizer que a unção quebra o jugo. Você precisa ministrar libertação com a unção do Espírito. Viram que no processo eu impus as mãos à pastora Cláudia, a gente orou, nós ungimos vocês, nós declaramos profeticamente, nós nos movemos espiritualmente. Não é algo carnal e natural, é algo espiritual. É pelo poder que é no nome de Jesus, pelo poder de Deus. E 4, pelo processo. Então a libertação se dá pelo processo. A pessoa tem que entender que ela vai ter que caminhar em passos de fé.
se tratar de libertação, você precisa assumir um acordo com essa pessoa de que ela precisa ser ativa no processo de libertação. Então, o que isso significa? Não adianta nada a pessoa vir, você pôr a mão na cabeça dela, orar, expulsar você mesmo, repreender, e ela só receber. Ela tem que aprender, ela tem que estar comprometida 100% com aquele processo. E ela tem que aprender como ela vai lidar com a batalha espiritual. Porque não vai vir a fase de permanecer firme. Pode ser que ela tenha recaída, pode ser que ela sofra tentação. Ela tem que aprender a lidar com aquela realidade. Então eu sempre conduzo, eu falo, mas a pessoa repete. Você não faz por ela. Gente, vocês mais vão se deparar com pessoas que queiram que você faça algo por ela. E depois você dê conta do fracasso dela, né? Que você resolva a vida dela. Que você resolva anos de ciclo de iniquidade. Você devolve a bucha. Só que você mostra o caminho. Então ela precisa ser ativa. Ela tem que estar consciente. Ela tem que estar olhando nos seus olhos. Não dá para ministrar alguém que está assim, ó. Sabe, chorando, ou inconsciente. Não vai rolar a libertação. Então você precisa trazer essa pessoa para a lucidez. Coloca a cabeça dela no lugar. Fala, mãe. Eu lembro aquela vez que a sua amiga foi num culto lá na garagem e eu vou falar. entrou em estado de coma. Eu vou falar sobre isso hoje. Calma, você tá dando spoiler, mãe. Depois, isso é muito importante. Eu quero que vocês olhem bem para mim e prestem atenção. Cada caso é um caso. Ministro de libertação não é fábrica de salsicha. Não existe método. Se vocês pegarem os evangelhos, cada pessoa Jesus lidou com o processo de libertação de uma maneira diferente. Uns ele tocou, outro ele fez um lodo com a lama. Vamos pegar só os cegos. Teve um cego que ele curou com lodo. Teve outro que ele tocou, foi curado instantaneamente. O leproso ele abraçou. Um ele só repreendeu. Cada processo de libertação é único. Então você, como ministro de libertação, precisa perguntar para Deus: Senhor, como o Senhor vai conduzir este processo? Qual é a estratégia espiritual? Nem sempre vai ser igual. Terceiro, nunca deixe os demônios falar. Lucas 4,35. E tem outras referências. Toda vez que Jesus aparece, ou que aparece um demônio diante de Jesus, ele fala: cala-te e sai dele. Não pode ver isso. Não pode. O que é com essa nossa? Sabe por quê? Se você... Ela quer fazer amizade. Duas coisas. Eu fiquei assustada. Ó, duas coisas. Primeiro, Satanás é mentiroso. É um princípio básico. Então você vai perguntar: como que você entrou aí? Quem é você? Ele não vai falar a verdade. Ele vai falar: eu entrei aqui por causa disso. E olha, gente, isso é tão perigoso. Porque eu conheço uma história de um demônio que mentiu a respeito da ministra de libertação e acabou com a vida dessa pessoa. Porque a igreja tomou por verdade aquela mentira que o demônio falou. Às vezes o pastor prega o ano inteiro e a pessoa não acredita, né? O demônio fala uma coisa. Vai ter mais fé no demônio que... É porque o demônio é demônio que não... Então, ó,
Satanás, quando um demônio começa a falar, primeiro ele vai lançar palavras de maldição sobre a vida daquela pessoa que está endemoniada. Esse demônio vai querer falar contra o ministro de libertação e ele vai mentir. Então, a primeira coisa, manda esse demônio calar a boca. E aí, deixa eu só falar isso, eu vou deixar você perguntar. Então, primeiro, por que a gente não pode deixar o demônio falar? Porque ele é mentiroso. Segundo, porque você abre uma brecha na vida da pessoa com a qual o demônio está falando. Se você permite que o demônio fique falando na boca daquela pessoa, entrevistando esse demônio, você está abrindo a brecha do pecado de mediunidade. Aquela pessoa agora ela é um canal para que os demônios falem. E aí essa pessoa não vai ser liberta. Então, gente, demônio a gente não escuta. Não escuta. Isso se ele falar verbalmente, se ele soprar uma coisa, a gente manda ele calar a boca. Então esse pessoal que psicografa, só tá ouvindo o que o demônio tá falando, é isso? Exatamente. Demônio familiar, né? Um demônio que acompanhava aquela pessoa, vem, fala, dita e o que psicografa escreve. É um médium. Fala o que você ia falar, Larissa. Não, você já me respondeu. Eu ia falar, meu, e esse tipo de terror aí que o povo fica fazendo, que fica lá conversando, ficando rodeado, da possessão lá dele. Não, mas o casal existiu, no casal de católicos que faziam isso. Não, na verdade eles falavam pra você ter poder sobre o demônio, você precisa saber o nome dele. Mentira. Tipo, a vida inteira eu escutei isso. Mentira! Ó, isso, que bom que vocês citaram isso, gente. Não precisa saber qual é o demônio. Não precisa saber por quê. Ele vai ter que entrevistar, né? Você é só usar o nome de Jesus e os demônios se Qual é a sujeitam. diferença se você souber o nome? Não, a vida inteira eu escutei. É só falar, não importa quem você é, sai em nome de E Jesus. vem cá, por que Eva caiu? Porque ela conversou. Porque ela foi conversar com uma serpente. Exatamente. Não, eu já vi Não existe essa linha de diálogo entre um cristão e Satanás. E ó, Não existe. ainda vou aproveitar a sua fala. Gente, para expulsar demônios, não é mostrando a Bíblia, não é nada. Só é uma coisa. Em nome de Jesus, saia. Detalhe, eu vou chegar lá, mas não precisa colocar as mãos. Depende muito. Cada caso é um caso. Mas como é que eu vou saber se eu posso pôr a mão Não no- precisa colocar as mãos. A maturidade vai te ensinar. Eu vou falar sobre isso. Mas assim, ó, sem pôr as mãos, sai agora em nome de Jesus. O demônio não vai obedecer o toque, ele vai obedecer o poder da palavra, que é no nome de Jesus. Acabou. Tá bom? Só que para isso. Vou chegar aí. Você falou uma coisa também sobre, tipo, É o próximo ponto, não os os demônios corações. se transformam, tipo, seres de luz, inclusive. Sim. E você falou que tem uma frase que se diz para se alguém qualquer coisa. Tem um teste. A Bíblia diz lá na carta de João que todo espírito que vem de Deus confessa que Jesus veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou e voltará, né? Então deixa eu voltar. Morreu na cruz, veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou e voltará para buscar a igreja. Está sentado no trono à destra de Deus Pai e voltará. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. Então, por quê? Os demônios não vão confessar a vitória de Jesus. Não confessa. A pessoa que está endemoniada, o demônio nem olha nem consegue olhar nos olhos. Sem contar que teve Esse é o teste. um demônio que falou com Jesus que ele falava assim, não é a sua hora. Não chegou a hora de você. Que ele está falando assim, você já me veio me atormentar, o meu momento é só no juízo. Né? Ele veio falar. Deixa quieto,
Ó, os demônios, gente, eles são tão enganadores que, leiam lá Atos, acho que foi Paulo, agora não me lembro mais, chegou num lugar e aí o demônio começou a usar uma jovem para falar, olha, isso. Eu sabia que era em Atos, mas eu não lembrava se era Paulo. É que eu não falei o texto. Olha isso aí, o homem de Deus. Olha como os demônios são. Porque e seguia glorificando a Deus. Nós temos que discernir. Demônio fala em línguas. Demônio opera curas e maravilhas. Então, só falar de um parênteses. Daí também os principados. Essa mulher estava sendo dominada por um principado. Porque, como você disse, os demônios não confessam a Jesus. Mas principados, eles dominam sobre a vida da pessoa. Faz as pessoas de marionete. Então, o demônio, né, fica lá do lado de fora da igreja, a pessoa vem aqui, depois ele pega e manipula a pessoa até se fingir anjo de luz mesmo, usando até pessoas que têm brechas e estão na igreja. Entende? Não, na verdade, assim, se essa pessoa for tratada, fechar a brecha, ela vai ser liberta. Lógico. Não importa qual é o demônio, né? O que você quer dizer é que porque o teste bíblico de João, ele é claro, ele vai falar que o espírito do anticristo, então que é o mais alta patente, não vai confessar. Apesar de que, esse é o teste infalível. apesar de que você falou que brecha é pecado, né? Não, agora eu entendo o que você está falando. Que se é um demônio de alta patente, esse demônio não vai fazer escarcéu na igreja, se jogar a pessoa no chão. A menina fez com Paulo. Ele simplesmente se ausenta e a pessoa fica consciente e ela pode falar, fazer a confissão, aí eu creio que Jesus morreu na cruz e tal. Isso não significa que ela foi liberta. Eu já peguei um caso assim, é complicado. Porque os demônios são vários tipos de demônios. Vocês estão me antecipando os assuntos. Mas Tem ó, também ai, Jesus, me ajuda! o rei Saul também, ele pediu, né, a presença do profeta, o profeta que já tinha morrido, e apareceu. Ixi, mas aí é outro assunto. É bom, hein? Não, é que ele invocou os espíritos dos mortos. Isso é outro dia. É igual doutorado. Não dá tempo. Ó, deixa eu focar lá. 1 Timóteo 5:22. Esse texto eu vou pedir para vocês lerem. Porque a igreja cristã contemporânea que não lê a Bíblia, pratica isso. 1 Timóteo 5:22. É antes de 2 Timóteo. Eu já estou procurando. Olha isso, gente. 1 Timóteo 5:22. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Aí, hoje as igrejas fazem aquele corredor, todo mundo passa, todo mundo impõe as mãos. Você nem sabe quem está impondo as mãos sobre você, se é crente, se é de Deus, se não é. Fernanda, a minha Bíblia fala assim, ó. E não seja participante de casos alheios, conserva a ti mesmo. Mas o texto, é que a sua versão está bem diferente, mas o texto é sobre imposição de mãos mesmo, no original. Não, mas Por quê? Por que esse texto está falando sobre conservar-se puro? Porque o judeu entendia claramente pelo Pentateuco. Desculpa. O judeu entendia claramente pelo Pentateuco a diferença entre pecar e estar impuro. Quem teve comigo aula de teologia Pentateuco aprendeu, se decorou, lembra disso. Por quê? Pecar é diferente de estar impuro. Então, por exemplo,
Porque, ai gente, eu não quero entrar. Vocês me prometem que vocês não vão fazer eu entrar nessa polêmica? Só vai falar. Eu só vou falar. Não, eu não vou falar isso. Não vou falar. Vou citar um outro exemplo. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Na Bíblia, vocês já leram que a mulher, quando ela estava no período menstrual, ela era considerada impura? Sim. Ou se o nazireu, por exemplo, não podia tocar num morto, porque ele era considerado impuro. Então, significa que existe o pecado que contamina, mas existe também um estado de impureza, que no Antigo Testamento isso se chama tamê. Uma pessoa está impura. Significa que ela está como se houvesse um bloqueio entre... tem algo ali que ela não está 100% limpa para estar e receber da presença de Deus. Então, Paulo está falando, seja cauteloso. Porque se você impõe as mãos precipitadamente, sem estar preparado, revestido, seja lá o que for, ou com uma brecha na sua vida, você pode se tornar participante daquele pecado. O demônio sai da pessoa e entra. Detalhe, eu vou falar uma coisa para vocês, ministros de libertação. Tomem cuidado, porque os demônios que estão no lugar ou na outra pessoa podem tentar você. Naquela área. Então, por exemplo, vou deixar mais claro. Vai todos os jovens fazer um evangelismo no carnaval. Lá no Sambódromo. É uma bênção. É uma bênção. Mas lá atua a potestade de Leviatã. Com força. A chance de alguém ter uma brecha nessa área, dessa pessoa cair ou ser tentada é tríplice. Então, por exemplo, vocês conhecem a mulher do Paulo Coelho, que é um satanista bruxo, super conceituado e declaradamente conheceu o Paulo Coelho evangelizando na praça. Ela estava evangelizando na praça, falou com ele enlouqueceu por ela. Na outra semana ele estava na porta dela, ele não tinha endereço, telefone, nada dela. Foi uma troca de panfleto. Na outra semana ele estava na porta dela, ela pegou todas as coisas dela e foi embora se amigar com ele. O nível da magia que ele fez, né? Então, nós temos que ser Nando, aquele nosso vizinho lá, que tem um terreiro, a mulher dele era da igreja também. Olha só, é verdade, ela era pastora. Nós temos que ser muito cautelosos. Muito cautelosos. O mundo espiritual não é brincadeira. Então, tomem cuidado. Reparem que determinados lugares podem tentar mais do que outros lugares, porque tem demônios que atuam. Então, você tem que saber onde você pode ir. Até onde você pode ir. Com quem você pode se relacionar. A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. De repente, você está em santidade, você não tem intenção, mas você começa a ter uma amizade com alguém. O demônio que está na vida daquela pessoa pode te tentar. Você não está endemoniado, você não está com nenhuma brecha aberta na sua vida, mas o demônio da vida daquela pessoa pode te tentar. Aí eu coloquei assim: busque em Deus discernimento, como atuar e qual estratégia usar. 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros de acordo com um dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Deus vai se manifestar de multiforme graça.
Para cada situação, ele vai ter uma maneira de trazer libertação. E aí eu coloquei, discernir com qual tipo de demônio e área estamos lidando. Embora não é um fator fundamental você entender, se saber o nome do demônio que está ali, mas em um outro aspecto, entender com que tipo de demônio você está lidando vai te dar vitória, no sentido de que você sabe como aquele demônio atua. E aí entra o ponto que minha mãe citou. Eu fui trabalhar um tempo lá no Bom Retiro, eu conheci uma moça. E essa moça, ela tentou suicídio várias vezes ao longo da vida. E em uma das últimas vezes que ela tentou suicídio, ela ficou muito tempo em coma. E aí tudo bem, eu conheci ela, nem imaginei que eu ia ministrar na vida dela, mas ela grudou em mim, começou a me mandar sempre mensagem, pedir aconselhamento e tal, e eu, sempre, não tinha como fugir desse ministério, comecei a aconselhar. Aí um dia ela falou assim, você poderia me encontrar? Eu não estou bem, preciso conversar com você. E eu marquei com ela na pastelaria do metrô Arthur Alvim. Não sei se vocês conhecem. Minha gente, Futebol e serviço. quando eu sentei naquela pastelaria, que eu comecei a falar com ela ficou endemoniada na pastelaria. Aí eu agarrei no braço dela, porque eu falei, como que eu vou ministrar ela aqui na pastelaria? Nunca mais vou ver pastel. Agarrei, paguei a conta e dela. Peguei a lotação Arthur Alvim com ela no horário de pico e ela assim, caindo por cima das pessoas, o demônio falando pela boca dela na lotação e eu assim, eu te amarro em nome de Jesus. Te amar muito. Eu ali, e eu segurando ela. Aí tudo bem, cheguei. E era um dia, nós estávamos, era ponto de pregação ainda lá na garagem dos meus avós, Cojique. Aí comecei a orar com ela, ela pá, apagou. Ela manifestou um demônio que é o demônio do coma. Vocês já leram na Bíblia aquele demônio que a pessoa fica como morta? Era assim que ela ficava. Ela ficou em coma. Então, ela ficou fria, com poucos batimentos cardíacos, pouca respiração, e ela não respondia. Ela não respondia. Aí veio, o pastor Paulinho orou, não expulsou. Aí eu tô citando o nome que está sendo gravado. Você edita pra mim, por favor? Veio uma missionária, orou, não expulsou. Aí ela, a caída na sala dos meus avós, gente. Aí eu sei que começou o culto, eu falei, eu não vou largar ela aqui. Fiquei. Eu já tinha repreendido, eu já tinha ordenado, eu já tinha feito de tudo. E eu falando, Senhor, tenha misericórdia, me mostra. Já tinha cantado. Aí eu comecei a ler Apocalipse. Eu lembrei que no livro da Rebeca Brau falava sobre isso, que alguns demônios não toleram ouvir Apocalipse. E eu comecei a ler, bem do lado do ouvido dela, Apocalipse 18, Apocalipse 19. Quando foi chegando na queda da Babilônia, ela ficou consciente. Aí eu falei com ela sobre o ponto que ela tinha, o ponto que levava ela para aquilo. Quando eu comecei a ministrar, ela caiu de novo. Mas aí eu já sabia a ferramenta, comecei a cutucar. Eu sei que ela conseguiu, o que deixava ela naquele estado, porque ela culpava Deus. E aí eu consegui conduzir ela a pedir perdão para o Senhor pelo fato de que ela culpava Deus. Aí ela ficou consciente, ela não ficou muito bem ainda, mas ela estava consciente. Ela tinha tomado uma surra. Eu sabia que era algo do processo. Ela literalmente voltou de um coma. E aí eu chamei um Uber para ela, coloquei ela no Uber, mandei ela para casa e tal. Foi um processo bem longo. Eu e minha mãe fomos na casa dela, muito tempo acompanhando, mas para a glória de Deus ela está hoje restaurada. Deus entrou com uma grande providência. Assim, ela conseguiu,
enfim, lidar com vários processos da vida dela que causavam e ela está restaurada. Mas aí a gente vê o quão despreparada a igreja é, porque a moça nesse estado e, né? Os pastores, os líderes. líderes. Uma das líderes falou, não tem jeito. Já foi liberta, já está dormindo. Ó, existem doenças. Já foi liberta, já ela está dormindo. Vamos pro culto, deixa ela Ó, e eu vou citar como é triste o caso dela, porque eu conheci ela no trabalho, mas por coincidência, que não é coincidência de Deus, ela era da IMOSP, que é a mesma igreja da qual eu fazia parte. E lá na IMOSP, ela foi ministrada pelo pastor presidente. E ele falou para ela que ele não ia mais ministrar ela porque ela estava fingindo. Nossa, para fazer um... Corta tudo isso, tá? Todo ela tinha uma ferida gigantesca. Ela já tinha passado por várias igrejas. Tá ao vivo, não tá? Eu quero dizer para vocês, gente, que lidar com vidas custa tudo. Porque ela quase me enlouquecia. Ela me ligava semanalmente. E ela falava assim, eu vou tirar minha vida. Eu vou me matar. Até que ponto nós estamos dispostos a ir para que alguém seja transformado? Custa o nosso conforto, né? Tem pessoas que Está se tudo. suicidam, porque fala para os pastores e fala para um, fala para outro, e ninguém dá jeito, né? Eu acho muito assim, triste, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que responder a respeito da nossa fé. E aí teve um caso em Santa Catarina que o homem se matou, porque os pastores falavam isso. Não, você está fingindo. E só ele sabia. Ele tinha perseguições no sonho, sabe? Ele não aguentava mais naquela vida. Ele falou, eu já fiz de tudo que eu podia. E aí conversou com uma pessoa e se matou, se suicidou. Nossa. Mas hoje está sendo muito esclarecedor para mim, porque eu tenho uma amiga, muito mesmo. Eu tenho uma amiga, gente, que ela já morou comigo, a gente convive juntas. Já trouxe, já levei ela em várias igrejas, ela sempre comigo, assim. Pastores já conversou com ela, e assim, ela sempre mantém o mesmo problema, o mesmo pensamento. E eu falo assim, Deus, eu aguento mais aconselhar essa menina a mesma coisa. Mesma coisa, mas ela sempre volta pra mim. Ontem ela estava 10 horas da noite na minha casa falando a mesma coisa. E hoje, tipo assim, eu entendi agora, né? O que precisa ser feito, porque antes eu não entendia, porque de fato é muito cansativo. Muito. Parece que a pessoa não está disposta a te ouvir o que você tem para falar, que ela não quer sair daquilo, que ela quer viver daquele jeito para sempre. Esse é o ponto que minha mãe tocou lá no começo. Nunca julgue a pessoa com a qual você vai ministrar. Nunca. Esse é o ponto número 1. Você pode olhar e falar, que pecado esdrúxulo, mas nunca E aí, considere é sem vergonha, não quer Jesus, não quer libertação. Nunca. Porque ninguém sabe qual é a guerra que o outro enfrenta. E aí eu sou obrigada a falar, e talvez você fique muito magoado, mas o modelo não é a gente. Porque também eu tive um problema com uma pessoa que ministrou comigo, que falou assim, mas eu? Comigo? Mas porque eu? Não, mas não é você. Exato. E o modelo não é você. Não mesmo. Porque eu? Não, você é problema seu. Você está ministrando aquela outra pessoa. E o padrão não é a gente. O padrão não é a minha história. O que deu certo para mim pode não funcionar no outro e vice-versa. O padrão é a palavra, a estratégia é que o Espírito Santo vai te dar. Não é você. Então você se projeta na história daquela pessoa. Porque se fosse eu fazia isso. Porque eu já passei por isso, eu fiz aquilo. E porque você... Não. Mas esse é o meu erro com ela. Por isso que eu falei que é esclarecedor pra mim hoje. Porque eu pensava que eu ficar dando conselhos e falando sobre coisas que... porque eu tinha muito isso
pra mim. Tipo assim, eu passei por isso pra aconselhar a pessoa. Mas não, tipo, a pessoa precisa ser liberta real. E assim, eu não tinha maturidade pra entender isso. Então, cara, não aguento mais. Eu tô aconselhando, a pessoa não quer nem saber. Isso é muito simples, ó. Vamos supor que a Eugênia fosse me ministrar. Ela não come doce. Não é a fraqueza dela, mas é a minha. Se ela virar usar essa técnica comigo, a pastora não é liberta porque ela não quer. Eu não como doce. Não funciona. Ela já fala, eu tô falando isso porque eu tenho liberdade com ela e ela não come doce mesmo. Fomos no aniversário da bebezinha, da Elô, tinha um bolo trufado de chocolate. Eu comi o meu, eu só não comi o segundo porque eu me amo muito, né? O Lucas cortou um pedaço, trouxe pra ela, mãe. Ela falou, filho, deixa aí, a mãe não quer. Aí dá um negócio no coração. Então, assim, o bolo gente, falta 15. Então, assim, Eu preciso se ela for usar esse método, não é liberta porque eu não quero. Doce pra mim não faz falta. Não é a fraqueza dela, mas é a minha. Glória a Deus. Eu passei pelo processo da depressão de querer cometer suicídio. E foi muito difícil, porque não é porque a pessoa quer simplesmente causar uma depressão em outra pessoa, ou é um sentimento horrível, porque a dor que você sente é tão grande que a única saída é a morte. Então, assim, para realmente você precisa de pessoas que estejam dispostas a estar com você. E a Mariana foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo. Deus preparou ela, porque naquele momento era tão difícil para mim que, sei lá, eu precisava de alguém para poder ouvir e dar força no momento que eu precisava, porque é muito difícil, realmente, você sair desse processo. Tem que ter uma pessoa muito firme do seu lado, porque se não tiver, às vezes a pessoa, é frescura, depressão é frescura. Tá falando isso para chamar atenção, e não é. Não é, verdade. Não é, porque assim, muitas vezes tem pessoas que falam, eu mesmo sempre, tenho que falar, porque é uma forma da gente se abrir, e se a gente não se abre, é muito mais fácil você cometer. Tem muitos casos de pessoas que simplesmente se calam, e aí do nada você recebe a notícia, a pessoa cometeu suicídio. Então eu já tive amigas que cometeram suicídio quando eu tinha 17 anos, e ela era uma pessoa radiante. Ninguém imaginava. Eu encontrei com ela um mês feliz, de repente recebi a notícia. Tinha cometido suicídio. Então, quando eu passei por esse processo, eu falava, não posso me calar, eu tenho que falar. Porque se eu não me abrir, de repente eu vou me fechar, cada vez mais, me fechar, me trancar no universo, e esse universo me levar para uma situação muito difícil. Né? É isso aí. Gente, deixa eu concluir que, falta 10 minutos. Então, primeiro, eu esqueci de citar. Enfermidade, os demônios, eles vão atuar, isso eu posso até falar nas próximas aulas, em diversas áreas do ser, inclusive impondo doenças físicas. Então, nós que estamos na igreja, nem toda enfermidade é causa natural. A Bíblia está recheada de textos bíblicos em que Jesus expulsou demônio e a pessoa foi curada. Então, a mulher encurvada era um demônio que mantinha ela encurvada. Aquele jovem surdo e mudo era um demônio. Então, eu coloquei assim, nós precisamos discernir com qual tipo de demônio e área estamos lidando e quais são os seus protocolos, como esse demônio atua. Porque se pela misericórdia de Deus eu não tivesse entendimento que aquele demônio estava levando a minha amiga para o coma, eu ia considerar que ela estava dormindo, seja lá o que for, ou até ia chamar o SAMU, como a Mari falou. Quantas pessoas a igreja não faz isso? Sim. Indica para o médico, para o psiquiatra. E é uma doença da alma, mas causada por demônios. Uma vez, uma amiga minha comentou que a vizinha dela faleceu de câncer. E ela estava morta lá e de repente falou, eu consegui, levei ela. Falou desse jeito, falou, não precisa ser uma mulher morta. Que tinha conseguido, ela estava com câncer. Ela me contou isso, 2 casos eu vi, pessoas
Eu socorri uma tentativa de suicídio, cortou o pulso, eu fui evangelizando o bendito. A hora que eu levei, peguei lá no lápis, mas eu falei pro Venceslau, que é pastor, que era espiritual para ele lá. Coloquei no lápis e meu braço começou a doer, parecia que ia cair. Aí no caminho o senhor falou, é o cidadão lá que você estava pregando. Aí repreendi, ó. Fora outras situações, né, que eu te conto. Sim. Então, olha só, gente. 7. Use as armas espirituais na batalha espiritual. 2 Coríntios 6, 7 vai falar de armas de defesa e armas de ataque. Então, use as armas que são disponíveis. Ungir com óleo. Por que nós ungimos com óleo? Porque o óleo sela as entradas espirituais do corpo da pessoa. Então, por exemplo, os satanistas, eles fogem da unção com óleo, porque fecham o que eles chamam de chakras. E uma vez ungido, nunca mais é aberto. Então, por isso que nós utilizamos o óleo da unção. E aí tem vários recursos. Você pode cantar, você pode ler as escrituras, você pode jejuar, você pode marchar, você pode liberar um cântico espiritual. O Senhor, para cada situação com demônio, o Senhor vai dar uma estratégia. Sempre use o nome de Jesus, entendendo a diferença entre expulsar e amarrar. Eu sempre falo isso, gente. Não se expulsa demônio de quem não tem Jesus. Chegou um bêbado na igreja, um morador de rua, sei lá, uma pessoa qualquer, ficou endemoniado, não expulse o demônio. Porque senão ela vai recobrar, vai ficar bem naquele momento, mas o estado dela vai ser pior. A igreja é muito imatura com relação a isso. Vocês já repararam que cai uma pessoa endemoniada, junta 10 pessoas, todo mundo põe a mão, todo mundo agarra, todo mundo quer segurar. É isso que o demônio quer. Um demônio que se manifesta na igreja é um demônio que quer aparecer. Ele quer atrapalhar o processo que está acontecendo. Pode ser que Deus tenha permitido se manifestar para a libertação, mas no geral, aquele demônio vem para atrapalhar. Então, o que você faz? Caiu um demônio? Tira a pessoa de dentro do templo. É a primeira coisa. Porque assim você não vai expor a pessoa. Tem uma prática que é horrível de hoje em dia, que o povo filma o povo endemoniado. Gente, eu vejo na internet, no Facebook. Eu não pede pra falar o negócio. Eu já tô ensinando. Não, eu só ia falar do último dia que o Adriano veio aqui. Ele sempre estava vindo aqui bêbado, fazendo arruaça. Aí um dia, Deus me usou no púlpito, estava dando uma chance para ele. Deus tinha uma obra na vida dele, que Deus queria mudar a vida dele. Você está entendendo o que eu estou falando, Adriana? Tô. Então você para de brincar com Deus. Nunca mais ele voltou aqui. Nunca mais ele veio aqui. Nem bêbado, nem são. Aquela vez também, com o rapaz, não sei quem veio, todo um escândalo, atrapalhando tudo, né? Então, ó, presta atenção, gente, que eu já estou terminando. Eu já estou terminando. Então, quando for, isso é importante, pai, você que é dos diáconos, ouça. Se alguém ficar endemoniado, retira essa pessoa. Põe ela lá fora, leva 1, 2 pessoas, um pastor, alguém da intercessão, e aí vai amarrar o demônio. Você vai declarar, em nome de Jesus eu te amarro. Não. Com o poder da palavra. Ó, em nome de Jesus eu te amarro. Eu te impeço de agir. Eu impeço a sua manifestação. Em nome de Jesus. Por quê? Porque os demônios, eles, lembram que eu já falei das aulas anteriores? Quando há uma brecha aberta, o que acontece? O demônio manipula a vontade daquela pessoa. Então ela não consegue controlar a vontade. Por isso que ele fala pela boca dela. Ele faz tudo o que ela quer. O que ele quer. Então você amarra.
você fala assim, eu te impeço de agir, e você tenta fazer aquela pessoa recobrar a consciência. Porque ela recobrando a consciência, você pode ministrar para ela Jesus, salvação. Você percebeu o que aconteceu com você? Tem um demônio que está dominando a sua vida. Aceita Jesus. Aí aquela pessoa aceitou Jesus, opa, expulsa. Entenderam, gente? Para você não destruir a vida daquela pessoa. Agora, se é cristão, tem que expulsar, mas também ministrar arrependimento. Né? A pessoa tem que se arrepender. Porque senão, aquele demônio vai voltar. Quando ela praticar, se ela não fechar a brecha, aquele demônio vai voltar. Entenderam, gente, como que faz? E aí, assim, vai impor as mãos em situações específicas. Quando Deus traz uma direção, né? Quando é um controle de mente, que aí você precisa impor as mãos, precisa liberar algo do Espírito Santo, um fogo do Senhor, alguma coisa. O Espírito Santo vai mover. Mas no geral, principalmente quando a pessoa não é cristã, não impõe as mãos. Não deixa fazer show. Não deixa. Manda o demônio se calar e ele tem que se sujeitar ao nome de Jesus. E quando a pessoa é cristã, aí sai da igreja, vai pro candomblé e volta. Aí a pessoa foi no candomblé. Aí o apóstolo Paulo fala que não tem como pregar mais a palavra dessa pessoa, porque ela vai crucificar Jesus de novo. Ela apostatou da fé. Perdeu a salvação. Depois, não, gente, eu preciso concluir hoje. Eu vou terminar falando isso. O processo de libertação se dá no vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim. O que isso significa? É o passo a passo. Você vem até Jesus, precisa se mapear a raiz da iniquidade. Porque adianta cortar só o fruto? Se você corta o fruto, aquela planta volta de novo a brotar. Então você tem que entender a raiz. Por isso que a gente faz aquele levantamento no papel que a pessoa assina. Onde isso começou? Porque se você só lidar com o fruto, aquela pessoa vai continuar desenvolvendo aquele comportamento, aquela questão. Então você tem que ir na raiz. Tem um texto bíblico que fala do machado. É um texto da pá também. A respeito do joio e do trigo, fala que Jesus virá com uma pá para recolher o joio. Então, mapeamento, libertação a partir do arrependimento, porque não tem libertação sem arrependimento. Eu vejo muito isso nos Estados Unidos, está muito comum. Tem várias pessoas ministrando libertação sem pregar arrependimento. Então, a pessoa vem na igreja e é um culto de libertação, aquele pregador ora, a pessoa cai endemoniada, expulsa o demônio, só que aquela pessoa não vai ser liberta, gente. Porque o princípio bíblico básico é se confessarmos os nossos pecados, se a gente se arrepender, aí há uma libertação genuína. Mapeamento da raiz da iniquidade, libertação a partir do arrependimento, depois cura sobre o que o pecado causou. Então, depois que você ministra a libertação, aquela pessoa é introduzida num processo de cura. E por último, ensinar aquela pessoa a reaprender a viver livre. Eu vou terminar citando um exemplo que eu vou aprofundar na semana que vem. Um exemplo não, um texto bíblico muito sério que eu quero que vocês meditem. Jesus, a Bíblia vai dizer, não lembro agora a referência se é Jeremias, Isaías, não lembro, que o Senhor procurou uma pessoa, Ezequiel, que se colocasse na brecha. Aí eu vou citar um outro texto. Moisés, quando ele desce do monte e vê que o povo pecou, e viu que o povo tinha construído um bezerro de ouro, e aquele povo, e Deus deseja destruir aquele povo, não permitir que aquele povo entrasse na terra. Ele fala, não, Senhor. Então, eu corto meu nome.
corta o meu nome do livro da vida, mas não faça isso. O que eles estavam fazendo? Se colocando na brecha. O que significa se colocar na brecha? Lembra que a gente aprendeu que o pecado abre uma brecha no muro? Você pede para Deus te colocar na brecha do muro daquela pessoa, para que aquela pessoa possa ser livre. Ela não, quando Satanás vier contra aquela pessoa, ele vai ver você. É isso que o Senhor está nos chamando. Talvez aquela pessoa só vai ser livre se alguém se colocar na brecha por ela. Se colocar na brecha significa receber o ataque que ela receberia. Significa se comprometer com tudo. Eu vou terminar assim, fica de pé. Terminar fraca de como que termina assim. A pessoa já tem que falar. Hoje eu vou orar. Vem aqui, pastora Cláudia. O Espírito Santo me traz a direção de nós orarmos contra o espírito de acanhamento, de temor. Então, ora declarando profético. Nós vamos orar declarando profeticamente que vocês são pessoas que têm poder de Deus para se levantar e para ser instrumento de libertação na vida de outros. Nando, Bem rapidinho, já deu 10 horas. Só isso. Sexta-feira, das 8 às 9, é a oração, encerramento da campanha da Torre de Vigia. Eu creio que esse grupo tinha que estar aqui. Não porque eu quero que tenha um monte de gente na oração, mas porque eu entendo que somos nós que o Senhor levanta para se colocar na brecha pela igreja, para pôr em prática isso que nós temos aprendido. Então é 1 hora de oração. Eu creio que nós deveríamos estar aqui, né, todo esse grupo estar aqui na sexta-feira, para a gente encerrar essa campanha e orar se colocando na brecha pela igreja, né? Amém. Então, amém, gente. Deixa eu ver. Amém. Queria só deixar esse texto, né, que a gente usa para conseguir tantas coisas, mas eu tudo posso mesmo, Filipenses, né? Tudo, é tudo, naquele que me fortalece. E não é na força do pastor, não é na força, como a pastora Renata disse, da pessoa A, B, C ou D, mas é na força de Cristo. Então, eu queria que você tomasse essa autoridade, né? Sim. O pastor Luiz Fernando também fala uma palavra que diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E Marcos também fala, para finalizar, que toda a autoridade eles fariam as minhas obras e farão maiores, porque é muita coisa que tem que fazer na sua família, na igreja, na cidade, e assim, não adianta se acovardar. Se Deus chamou para a obra, é com as cordas espirituais que você vai amarrar, amordaçar e vai bater em retirada.